meia é meia, atacante é atacante. Centroavante é centroavante. E centroavante é centroavante. Por que eu estou falando isso? Porque pode ser coincidência. O Felipe Melo, com o Roger, ficava sozinho, tomou 9 cartões amarelos em 12 jogos. Está exposto, está sozinho. Bruno Henrique fez um monte de gols com o Roger. Com o Filipão, ele mal passa do meio-campo. Então ele tem uma obrigação defensiva, maior do que ofensiva. Então, assim, as coisas no seu devido lugar, e aí, aos poucos, as coisas vão melhorando. Aí o Dudu passou a jogar melhor, o Davidson, que não marcava, já fez 3, só nesses 5 jogos com o Filipão. Então, as coisas têm uma tendência a melhorar. Deixa eu só concluir. Melhora o astral, melhora o resultado. A derrota para o Corinthians ajudou a não deixar o ambiente tranquilo da forma como deveria. A partir daí, você tem razão, o Palmeiras fez bons jogos depois daquela derrota. Campanha brilhante na Libertadores. E aí? Isso não é suficiente para manter o treinador? Ganhou do Boca na Bomboneira dando um Isso passeio, não é suficiente para manter o treinador? Melhor campanha da fase de grupos. Não, tem alguma coisa aí. Agora, você tem razão. Eu, como jornalista, vejo dessa forma também, que a tua visão é a visão do ex-jogador que esteve lá, né, dando sangue e sofrendo e sentindo o calor. Isso pode se voltar também uma hora. Não vamos esquecer a última passagem do Felipão no Palmeiras. Quando a boleirada não ajudou, vocês sabem como que o ambiente ficou lá. Não acho ficou muito ruim o ambiente lá no dia a dia. Mas peraí. Ruim. O pior ambiente do Filipão no Palmeiras foi quando teve a briga do João Vitor, que ele discutiu com o Kleber e o Kleber foi embora. E aí ficou ele ou eu. O gladiador. E depois disso, ele ganhou a Copa do Brasil. Mas é disso que eu estou dizendo. Sim, mas depois disso... Mas deixou um ambiente ruim na sequência. O que aconteceu na sequência? Não, ele foi campeão da Copa do Brasil. Depois disso, o que aconteceu? O Palmeiras ele foi campeão da Copa do Brasil. Depois da Copa do Brasil, o que aconteceu? Depois é que ele foi cair, mas o ambiente da Copa do Brasil... Sim, mas o elenco era o mesmo. Não, tudo bem. O que sabe? Não, tudo a Copa do Brasil... O time foi rebaixado. Deixa eu lembrar uma história pra você. A Copa do Brasil semifinal já não tinha o Kleber no dia em que na semana em que a mulher do Valdívia foi sequestrada e o jogo de Barueri, debaixo de chuva, que o Valdívia faz o gol do empate que classifica o Palmeiras para a final, e o Valdívia corre e dá um abraço emocionado no Filipão. Então, houve um momento de turbulência em 2011, assim, o pior cenário que eu conheci, e eu não conheci todos os vestiários, que eu conheci de vestiário foi aquele de 2011 do Palmeiras, na briga do dia do João Vitor, que o Kleber e o Filipão quase saíram na mão, se é que não saíram, e ficou ou ele ou eu, e o Arnaldo Tironi deu a célebre frase que era: e aí, presidente, o que vai acontecer? Vai ficar o Filipão ou vai ficar o Kleber? E o Tironi disse assim: o Palmeiras tem hierarquia, o presidente está acima, o que o Filipão decidir nós vamos acatar. Foi assim. Mas depois ele ganhou a Copa do Brasil. Tá, deixa eu só concluir. E aí depois foi rebaixado. Mas veja só, uma coisa é o técnico ser campeão da Copa do Brasil e o ambiente ficar ruim após a Copa do Brasil. Tinha jogador que se pegava lá. É só perguntar para o Marcos Assunção. Não, tinha, claro que tinha. Ele então, quer dizer, olha só o tipo de ambiente. Então, isso que eu estou dizendo, isso é herança. O treinador que sai, ele também tem que deixar algum tipo de herança lá. Ele se mandou para a seleção brasileira e ficou uma herança muito ruim. Quem que vem para substituí-lo e cai? O Kleina. O Kleina, que não conseguiu segurar o vestiário. E aí arrebentou a corda em cima do treinador. O que eu estou dizendo é que assim, é legal isso que o Edmundo está falando de ser muito sanguíneo, mas você tem que saber a medida certa para não arrebentar um ambiente de clube. Parece que o ambiente é o melhor possível. Que se mantenha assim. Porque está vencendo, será? Mas é lógico. Imagine se fosse o contrário. Se com o Felipão o time tivesse tomado 15 gols em 7 jogos e estivesse eliminado de uma das competições de mata-mata aí. Então, mas isso é natural. Não, claro que é. Mas claro. Isso é natural. Mas que analisar. Agora, você não pode. Também você não pode comparar o elenco daquele elenco com esse elenco. Exatamente. E eu acho que você tem que ter... Eu não sou nenhum mas assim... eu não estou comparando, Edmundo. Eu não estou comparando elenco, eu estou comparando o ambiente. Não, mas o ambiente tem a ver com o resultado. Quantos times bons você jogou e o ambiente era ruim e quantos times bons você jogou e o ambiente era bom e vice-versa. Quantos times ruins você jogou que o ambiente era maravilhoso, todo mundo era parceiro e o negócio também não andava. Eu estou falando de ambiente, não estou falando de qualidade. Não dá para comparar, obviamente, essa qualidade com aquela do Mas o ambiente não necessariamente é bom ou ruim por causa de A ou B.
o todo sempre prevalece. A gente estava falando agora mesmo do São Paulo aqui, quando a maioria é do bem, essa maioria vai tirar quem não é legal de uma maneira ou de outra, seja com uma conversa interna, seja com atitudes, vai tirar, não tem jeito. Hoje, futebol é profissional. Quer dizer, já é profissional há muito tempo, mas está muito claro, as coisas são muito evidentes. E eu nunca trabalhei com o Filipão, não sou nenhum apaixonado, fã dele, não. Mas não acho que ele seja um cara que crie problema. Eu acho que ele tem uma personalidade e quando você tem personalidade, você bate de frente com outra personalidade que é diferente da sua. Ele teve, pelas informações que eu tenho, que o vestiário no Grêmio de 2014 não era bom. Tinha ali problema. O de 2011 e 2012 tinha muito problema, mas o que eu disse só foi que o ápice do problema foi 6 meses, 7 meses antes de ganhar a Copa do Brasil. E aí o que o Edmundo está dizendo, um time ruim vai perder mais. O time campeão da Copa do Brasil ganhou a Copa do Brasil com o Valdívia suspenso e o Barcos com apendicite, e o time que jogou era Bruno, Ayrton, Maurício Ramos, Thiago Heleno e Juninho, Marcos Assunção e Henrique, João Vitor, Daniel Carvalho e Mazinho, Messi Black e Betinho na frente. Esse time, é lógico que ele ia perder mais do que ganhar. Então você tinha mais problema do que solução. A questão não era... Aquele Palmeiras, o Filipão é vilão e herói naquele Palmeiras. Mas aquele Palmeiras de Arnaldo Tironi, do final da Era Beluso, era muito difícil trabalhar naquele ambiente. Porque o clube era um caldeirão. Ô, PVC, Edmundo, isso aí faz diferença? O cara chega no vestiário e tá lá o técnico abraçando, um por um, cumprimentando um por um. Já fizeram isso com você na sua carreira e isso faz diferença, Edmundo? Faz diferença positivamente. Agora, é difícil fazer isso quando perde. Ah, entendi. Entendeu? E aí o jogador sente. Sabe o que acontece? É aquela hora, tá ganhando, tá tudo mil maravilhas. Eu gosto de treinador que vá por o Abel. O Abel é um cara que dá as duras, foi meu técnico, ele dá as duras internamente, mas externamente ele protege o grupo, seja em qual condição for. Certo? Isso aí é super importante. O Davidson precisava de confiança, isso aí é fantástico, tem que ser. Mas tem que estar ali também na hora da derrota. Hoje, cada clube tem a sua televisão, né? Sim. Na época do Paulo Nobre, o Paulo Nobre comemorava dizendo que a TV do Palmeiras era, acho que, a segunda ou terceira maior do mundo. A gente perdia só pro Real Madrid e Barcelona. E não sei se hoje é a mesma realidade. Isso aí são imagens da TV Palmeiras. Ótimo, legal. Mas é legal também mostrar quando perde. Porque quando perde, eu tinha um temperamento péssimo. Eu não sabia perder. Então eu entrava no vestiário chutando tudo, enfim. Não é legal mostrar. Sim. Talvez Felipe Melo tenha uma semelhança parecida comigo. Então, mas assim, também é legal mostrar o outro lado. Porque quando você perde, aparecem vilões. Porque o jogo de futebol, o cara pode ensaiar 500 coisas. Se o adversário não falhar, se não tiver uma falha de marcação, se não tiver uma falha individual, os gols não saem. Então, não dá para escolher vilões todos os jogos. Vilões e heróis. Não dá. Mas, quando ganha, todo mundo é herói. Quando perde, não dá para escolher vilões. Sim. Tem que também ter o mesmo carinho, o mesmo afago que está tendo aí no dias das derrotas. Mostrar esse vestiário, não do Palmeiras só, não. Estou falando de todos qualquer os times. Time, claro. Pós-derrota. Porque a cara de quem ganha é completamente diferente da cara de quem perde. Sem dúvida. Uma hora a derrota vai chegar, mas não chegou ainda com o Filipão no comando do Palmeiras nessa sua nova passagem. Opiniões aqui da galera, ó. O Altemes. Com o Filipão, o jogador é substituído e fica quieto. Com o Roger, ele substituía e ainda justificava a substituição e muitas vezes os caras não reagiam bem. A opinião aqui do nosso telespectador. O André Rodrigues, gente do céu. Pelo Verdão passaram técnicos da nova geração e as coisas não andaram. É óbvio que a figura do Filipão mexeu com o elenco. Agora ele está implantando as suas metodologias.
É uma autoridade, né? O Filipão é uma autoridade. Ele cara que tem história para contar. A única coisa que eu falo é assim, uma hora vai perder. Não, e aí a gente vai ver o que também vai... O outro lado. Mas vai perder. A principal contribuição do Filipão nesse momento, até pelo pouco tempo de poder trabalhar, treinar, enfim, uma competição atrás da outra, é a confiança que o Daverson citou na entrevista, o próprio Filipão, né, relacionou a confiança ao centroavante e talvez de simplificar, porque o Roger, ele tem um sistema de jogo, né, ele adota uma outra postura, de mais toque de bola, de não ter tanta intensidade, talvez, na marcação como o Palmeiras vem tendo agora com o Filipão. Né? É um time de mais pegada defensivamente, está aí o resultado, né, da defesa não sofrendo gols. Mas o Roger, ele contribuiu bastante para esse Palmeiras. Assim como os outros times, o Palmeiras vinha oscilando, irregular na temporada. E aí houve a troca de treinador. Mas o Bruno Henrique, por exemplo, foi colocado ali pelo Roger. Né? O Felipe Melo como o principal marcador do meio de campo, então, a amplitude dos laterais, né, como jogadas pelos flancos, na saída de bola, que o Bruno Henrique faz muito bem isso, alternando com os dois laterais, né, a saída de bola mais organizada. Só que num determinado momento da temporada o desempenho caiu, mas o Palmeiras do Roger teve a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores, chegou à final do Campeonato Paulista, venceu na Arena Corinthians. O grande pecado foi ter perdido dentro de casa para o Corinthians, né? E ter deixado escapar o Paulistão. O pecado mortal, eu diria. O pecado mortal que eu concordo com o Quesada. Mas assim, a gente não pode exagerar, né? Tudo que o Roger fez não serve. Às vezes a gente pode cair nesse pecado. O que o Filipão está fazendo agora, tudo está dando certo. Calma. Tem mata-mata. O Filipão é grande especialista nisso. Mas como vai ser, porventura, numa eliminação? Como é que vai ser o impacto disso? Eu vou falar uma coisa que é óbvia, mas eu acho que é bom dizer para deixar as coisas, botar a bola no chão um pouco em relação o Filipão é uma figura muito controversa, né? Tem gente que ama o Filipão e tem gente que odeia o Filipão. A gente não está aqui para amar o Filipão nem para odiar o Filipão. Claro. A gente está aqui para analisar o trabalho dele. E o trabalho dele, que foi bom em 96, em 95, que foi ótimo em 99, que foi ruim em 2014, que foi campeão da Copa do Brasil, mas que empurrou para o rebaixamento em 2012, por isso que eu falei herói e vilão. A gente está aqui para analisar o trabalho do Filipão. Não para elogiar porque é o Filipão, nem para criticar porque é o Filipão. Não é uma coisa maniqueísta. A questão nesse momento, o time está avançando. Porque a senhora tem razão, uma hora vai perder. Vai. E aí, nessa hora ele vai ter que entender por que começou a perder, o que começou a se transformar. O que a gente está tentando descobrir, analisando aqui, é porque é um fato. O trabalho do Roger teve coisas excelentes, mas algo mudou realmente. E por que mudou? Né? E é isso que a gente está, aos pouquinhos, aqui chegando à conclusão. Mas não teve uma prova de fogo ainda, né? Ainda não teve, mas terá em breve. Teve jogo de ida da Libertadores, mas vão ter outros jogos. Em breve terá muita prova aí, com certeza, o experiente Filipão. Olha aqui, o Alex Correia está participando, hashtag Expediente Futebol, e ele diz: a minha seleção do primeiro turno do Brasileirão: Diego Alves, Militão, Emerson Santos, Jeromel, Reinaldo, Patrick, Bruno Henrique, Lucas Paquetá, Nenê, Everton, Ricardo Oliveira e Diego Aguirre. Ele é de Barueri, São Paulo. Muito obrigado, Alex, pela audiência aqui no Expediente Futebol. Estão prontos, senhores? Vamos começar por partes. Vamos eleger a seleção do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E é óbvio, vamos começar pelo gol. Já eu digo, o mais votado pela internet. A galera votou e escolheu o goleiro do primeiro turno do Campeonato Brasileiro na seleção Expediente Futebol. Ricardo Lai, para você, o melhor goleiro do primeiro turno do Brasileirão. O melhor goleiro do primeiro turno, eu gosto muito do Diego Alves. É um goleiro que ele decide